Bom dia, bom domingo, que Deus abençoe sua vida. Meu nome é Uzinete Martins, eu estou aqui na nossa sede, setor 70 Alphaville, Assembleia de Deus, Ministério do Belém. Pastor Anderson Cavalcante, mais um dia, mais um trimestre, iniciando mais um trimestre da nossa escola bíblica dominical. E é com muita alegria. Por que eu falo com muita alegria? Porque nós estamos estudando já vários anos, né, que a gente vem trazendo esse momento EBD, falando sobre Jesus, sobre o reino, sobre Deus, a pessoa da Trindade. Nós estamos falando sobre esses assuntos relacionados à nossa fé cristã, como base das Escrituras Sagradas. Mas hoje nós iremos iniciar um trimestre falando única e exclusivamente de Jesus. E o verbo se fez carne. Como que é isso? Claro que esse texto aqui, o verbo se fez carne, a gente vai encontrar em João. Mas por que João, diferente dos três primeiros evangelhos, ele vai um pouquinho mais além, né, dos evangelhos sinóticos? Por que ele vai um pouquinho mais além? Porque ele desentoa um pouquinho, porque os evangelhos vão falar de um Jesus humano, de um Jesus filho de Deus, um Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Porém, João vai falar lá, e vai voltar lá no início. Ele fala, eu vou escrever sobre Jesus, ok? Vamos escrever sobre Jesus. E aí, o que você vai escrever? Vamos falar sobre o princípio. Ah, de quando ele nasceu? Não, lá do princípio, lá na eternidade, antes mesmo de todas as coisas existirem. João, ele tem a mente mais aberta, mais voltada para o reino. João, ele consegue enxergar a dimensão do reino de uma forma diferente dos outros escritores do Novo Testamento, ou seja, dos evangelhos. Então, nós vamos, nesse trimestre, falar do verbo de Jesus sob o olhar do apóstolo do amor, ou seja, sob o olhar do apóstolo João, que é lindo, que é maravilhoso. Então eu convido você também a estudar com a gente sobre esse tema, sobre o livro de João, e também ter a mente aberta para esse olhar de João em relação a Jesus. Ele não só era o apóstolo, aquele que deitava a cabeça no peito de Jesus, que falava com Jesus abertamente, que ele falava qualquer coisa para Jesus, ele não tinha filtro para falar com Jesus, mas ele é aquele apóstolo que também visualizou Jesus muito menos de todas as coisas existirem, muito antes de todas as coisas existirem. Então, você pode acompanhar aqui, você pode acompanhar também presencial, que nós estamos aqui a partir das 9 horas da manhã com a Escola Bíblica Dominical, aos domingos, e também nas nossas congregações em vários bairros de Santana de Parnaíba, fique à vontade. Onde tiver uma escola, onde tiver uma igreja, Assembleia de Deus, Ministério do Belém, com certeza tem uma escola bíblica dominical esperando por você. Então vamos lá, o nosso primeiro tema desse trimestre, vamos falar sobre o verbo se tornou carne. O João vai explicar pra gente como que é isso na esfera espiritual. Como que essa pessoa de Jesus que está lá na glória, esse Deus, né, que está lá, intocável, mas ele vem e ele se torna humano tocável, se apresenta de forma que a gente consiga, que os seres humanos, que as pessoas da época conseguiam ter acesso a ele. Como é que João explica isso pra gente? É lindo. João fala que o verbo se fez carne e habitou entre nós e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e verdade. Você imagina João escrevendo sobre isso, o homem que andou com Jesus, que aprendeu com ele, estudou na escola de Jesus e agora está falando sobre o homem, que na verdade não era nada mais, nada menos que o Filho de Deus, que era Deus aqui na terra. Gente, isso é incrível, eu não sei vocês, mas isso me anima de uma forma maravilhosa. Deus esteve aqui, Jesus esteve aqui, andou com os seres humanos, ensinou os seres humanos e depois voltou. E aí vem a alegria, porque ele não nos deixou só. Jesus enviou agora o seu Espírito Santo para dar continuidade a esse trabalho de estar conosco, mas não agora do lado, mas agora dentro de nós. Gente, isso é maravilhoso. Nós temos um Deus dentro da gente, você tem o Espírito Santo aí, mas como diz Paulo, né, a carta aos Romanos, se é que você tem o Espírito Santo de Deus na vida, mas é claro que você tem, caso contrário você não havia parado nesse vídeo e tem aí, nesses minutos ouvido, falar um pouquinho de Jesus, certo? Então, a segunda lição que nós vamos estudar nesse trimestre é o novo nascimento. A Bíblia fala que
Para entrar no reino, para viver no reino, precisa viver de novo, precisa nascer de novo. E o que é isso, gente? Como as pessoas confundem esse novo nascimento? Às vezes as pessoas acham que é uma mudança exterior, é uma coisa aparente, é algo que você muda de roupa, agora eu sou de certa denominação, agora nasci de novo. Mas você vai ver, estudar com a gente que não é isso. Nascer de novo é de dentro para fora, é algo interior para o exterior. É aquilo que Jesus fala lá em João mesmo, para a mulher samaritana. Que a água ela vai fluir de dentro para fora, é uma fonte de dentro. Por que a fonte? Porque a fonte ela não é nossa, a fonte de dentro para fora, porque a fonte é o próprio Deus. Isso é incrível, eu tenho Deus morando dentro de mim, isso é maravilhoso. Eu não sei você, mas eu fico muito feliz, eu me sinto uma pessoa extraordinária pelo fato de que Deus me ama, Deus está comigo e Ele mora dentro de mim. Olha só! Né? Que ser humano sou eu? Cheio de falha, cheio de pecado. Peco. Não sou santa porque a gente está no processo. Se fosse santa eu já estava no céu. Aliás, qualquer um que se achar santo demais, alguma coisa errada tem. Porque se assim fosse, já estaria na glória com Cristo. Nós estamos em processo de santificação, buscando a Deus. E até porque a nossa salvação ela não é mérito nosso. Nada que a gente possa fazer aqui na terra vai nos fazer, nos ajudar a alcançar a salvação. Tudo é mérito de Cristo. João vai explicar isso pra gente. A verdadeira adoração, falando também do capítulo 4 de João, o que é a verdadeira adoração, como que a gente adora Deus de verdade, gente, né? É só cantar, é só vir aqui, talvez fazer uma cara de santidade, uma cara de quem tá espiritual, mas e a adoração que Deus recebe? Quem é, de fato, que está adorando? A pessoa que está apresentando, porque hoje em dia a gente tem muita encenação, né? E Deus não gosta de encenação. Aliás, lá no Antigo Testamento, Deus falou assim, eu não quero saber da encenação de vocês mais não. Esse sacrifício aí que vocês sacrificam, não quero mais saber. Vocês estão fingindo, não quero receber. E no Novo Testamento, no Novo Tempo, na Nova Aliança, é a mesma coisa. A gente não oferece sacrifícios, né, de animais, mas a gente oferece a nossa vida aquilo que temos. E aquilo que temos é de fato verdadeiro? É de fato motivado pelo reino, pelo céu, para agradar a Deus? Ou por alguma outra coisa que eu quero alcançar mediante a isso, usando isso como uma desculpa, dizendo que eu estou adorando a Deus. E adorar a Deus não é só cantar, não é só pregar, não é só louvar, não é só tocar, enfim. Adorar a Deus é toda a minha vida diária. Na rua, no trabalho, em casa, como que eu lido com as pessoas que estão à minha volta, ou até aquelas pessoas que eu encontro de primeira vez, como que eu trato, até mesmo o trato dos animais. Como que eu trato uma criança, como que eu trato meus filhos, meu esposo em casa. E a gente vai crescendo, claro, gente, eu estou aprendendo muito nisso, e Deus está trabalhando na minha vida. E é por isso que eu convido você a estudar as escrituras, estudar a revista da escola dominical, que com certeza você vai ver. Quanto mais a gente cresce no conhecimento, no entendimento, a graça vai se fazendo visível em nossa vida. Porque Paulo vai dizer pra gente, você deve crescer na graça e no conhecimento. Nenhum deve sobrepor o outro. Ou nenhum é mais importante que o outro. Graça e conhecimento. Graça e conhecimento. É isso que João está ensinando pra gente. Jesus, o pão da vida. Jesus é nosso alimento. Por isso que Jesus fala, dá um exemplo pra gente que os discípulos chegam para ele e falam, Jesus, vamos comer, você não está com fome não? Aí Jesus fala assim para ele, olha, minha comida, minha bebida é fazer a vontade do meu Pai que está no céu. Ou seja, Jesus nos alimenta. A gente não precisa. Por isso que quando nós estamos em Jesus, de fato, as coisas ficam em equilíbrio. Você acredita que quando a gente segue o exemplo de Jesus, que é o pão da vida, até o nosso peso entra no equilíbrio? É verdade, é polêmico, mas é real. E eu convido você a esse desafio. A verdade que liberta. Gente, como Jesus, a verdade em Jesus liberta a nossa vida, liberta a nossa mente de prisões, de falsas religiões, falsos ensinos. A Bíblia nos liberta de legalismo humano, de regras humanas que não nos ajudam no reino. Na verdade, algumas delas até nos atrapalham de entrar no reino ou de crescer no reino. Então, a verdade, João 8,32, a verdade de Jesus nos liberta. O bom pastor e as suas ovelhas. Aqui a gente vai ver, claro que a Bíblia está usando uma linguagem figurativa, né, símbolos para nos explicar, porque afinal de contas, o escritor, ele tinha bom conhecimento de ovelhas, o que é isso, como funciona. Mas a gente sabe que Jesus está dizendo assim, ó, o bom mestre é aquele
que ele ensina os seus discípulos a ponto de dar sua vida por eles, para que eles entendam a sua mensagem, a sua lição, e não só entenda, mas viva. É isso que Jesus ensina pra gente. Jesus, ele é prático. A escola de Jesus é aquela escola prática, né? Tem uma escola chamada peripatética, não sei se vocês já ouviram falar. Enfim, procura aí no Google, ou no DeepSeek, ou no GPT, vocês vão encontrar o que acontece com essa escola. Jesus ensinava andando, e conforme ele ensinava andando, por onde ele ia ensinando e ele ia praticando aquilo que ele ensinava. O evangelho é isso, é aprender e praticar, aprender e praticar. Faz todo sentido, né? Porque senão a gente seria um pote de informação. Ia só colocando, só colocando. Ia fazer o que com essas informações, com esse aprendizado? O cristianismo, ele exige que enquanto eu aprendo, eu também pratico. Isso é show. Eu sou a ressurreição, a vida. No cristianismo está tudo certo. Jesus ressuscitou, ele é a vida, é o primogênito entre os mortos. Jesus está vivo e por ele nós também ressuscitamos. Ou seja, a primeira ressurreição que Jesus fala não é a ressurreição do corpo, mas a ressurreição espiritual. Logo, se a gente for olhar um pouquinho para trás, nós vamos perceber que a primeira morte também não foi a morte do corpo, mas foi a morte espiritual quando Adão e Eva pecaram. Então, a morte que Jesus fala que vai nos ressuscitar, que nós ressuscitamos, a primeira ressurreição, bem-aventurado aqueles que participam da primeira ressurreição, está falando da ressurreição espiritual em Cristo Jesus, quando eu deixo de agora viver de uma forma inconsciente para o reino. Agora minha consciência agora entendeu que existe um reino, que existe nesse reino existem princípios e valores, e eu preciso estar dentro desse reino para ter vida. Eu preciso desse Jesus que manda nesse reino para eu poder ter vida. Caso contrário, eu estou morto. Escola dominical nós aprendemos isso também. Uma lição de humildade. Uma lição de humildade incrível aqui que a gente vai aprender também é Jesus lavando os pés dos discípulos. Gente, não tem... Eu gostaria de que... fazer até um desenho sobre isso. Acho que é isso que eu vou fazer, né? Jesus lavando os pés dos seus discípulos. Que lição de humildade. Algumas pessoas se acham, né? Talvez por ter algum ofício, algum cargo, alguma coisa, não só na igreja, mas na sociedade se acha, né? A pessoa mais importante, melhor que os outros. E Jesus vai dizer assim, aquele que quer ser o maior, seja o menor no reino do céu, né? Jesus, ele dá o exemplo em tudo, como eu já disse. O caminho, a verdade e a vida. Jesus é aquele que ele não só mostra o caminho, ele é o caminho, né? Ele não só fala da verdade, ele é a verdade. E ele não só fala da vida, mas ele é a própria vida. Por isso que, estando em Cristo, a gente se torna melhor, mais brilhoso, né? A gente se torna uma pessoa mais viva a cada dia. A promessa do Espírito Santo, nós vamos ver em Atos capítulo 2 que o Espírito Santo desce, mas esse Espírito Santo não fica só naquele dia. O Espírito Santo, ele continua atuando na vida da igreja hoje, através dos seus dons, através das manifestações e também do caminho da santificação, do crescimento nesse reino. A intercessão de Jesus pelos discípulos, Jesus ora pelos seus discípulos, ele fala, Pai, ajuda esses meninos aqui, Senhor, porque eles vão ficar e eu vou, mas eu vou mandar o Consolador, ajuda eles a tomar conta. Mas é o próprio Jesus também que envia esse Consolador. E Jesus ora pelos seus discípulos para nos dar exemplo. Porque se fala assim, Jesus vai orar para os discípulos, porque ele não cuida de uma vez. É verdade, ele cuida, mas é para nos dar exemplo de orarmos uns pelos outros. Do julgamento à ressurreição e a renovação da nova esperança. Então aqui eu aproveito o adendo, aqui a brecha da lição 13 para dizer o seguinte, que o Apocalipse, ele não é um livro de terror, um livro de coisas ruins para dar medo. Não. Para nós cristãos, o Apocalipse é um livro de esperança, para dizer para a gente que há um céu, há um momento, há um lugar na eternidade, que todas essas coisas serão consumadas e estaremos para sempre com o Senhor nos ares. E que Ele enxugará dos nossos olhos todas as lágrimas, não haverá mais dor, nem pranto, nem sofrimento, mas que estaremos para sempre com o Senhor. E assim como João vai dizer, que Jesus dizendo nas palavras de Jesus, né, que eu vou para o Pai, vou preparar lugar, e onde eu estiver, vocês estarão também. Essa promessa, na verdade, começa aqui. A eternidade começa aqui. O reino está aqui, como Jesus já falou, o reino está entre vós. Então a gente já começa a eternidade com Cristo aqui, né? Já deixando o pecado, as coisas que nos atrapalham, as coisas que nos ferem, que nos machucam outras pessoas, que machucam nossas famílias. Então nós deixamos tudo aqui e seguimos agora o exemplo de Cristo, andando em seus princípios, em seus valores, que sempre deu certo e tá tudo certo. Jesus é bom, é extraordinário, Jesus é demais.
Venha conosco na escola dominical. Se você não puder vir, continue nos acompanhando. Deus abençoe, tenha um bom domingo. E hoje temos culto da família a partir das 18 horas. Deus abençoe sua vida. Fique com Deus.